Paladinos Marvel número 1 foi publicado aqui pela Panini em janeiro de 2002. Bem a estreia dela, né? Depois que a Marvel saiu da Abril e foi para Panini. E eu lembro que a gente ficou bastante feliz com essas revistas na época, né? O preço dela era R$ 6,90, que reajustado pela inflação dá uns R$ 27, R$ 28 reais hoje. É mais ou menos o mesmo preço por página das Premiums, mas como era dividido em quatro histórias ao invés de 7, cada um meio que ficava mais fácil comprar a revista que queria, né? Às vezes eu lembro que, principalmente Homem-Aranha Premium, tinha alguma história que saía lá e eu falava, não vou comprar, não coleciono Homem-Aranha, não vou comprar só aquilo, tal. Então era bem mais legal ter essas histórias divididas assim, nessa quantidade, acho que é 100 páginas, tal, porque nessa daqui não cortava, né, nenhuma página. E também, editorialmente, elas estavam melhor acabadas, porque já tem aqui o Lupol, né, falando, tal, bem-vindo, não sei o que, e mandem cartas, porque a gente vai ter cartas, tal. E uma coisa que a Panini, que a Abril tinha feito, era cortar totalmente a seção de cartas. As Premiums eram muito secas, né, nesse sentido. E aqui, outra coisa que a Abril não fazia, a Panini começou a fazer, é sempre ter as capas originais de cada uma das histórias, que era bem legal, muitas vezes assim, com o título completo, tal, que eu achava mais legal ainda. Bom, as histórias dessa edição, isso aqui, você já tinha aquele Justiceiro sensacional do Garth Ennis e do Dillon, que estava saindo nas Premiums. Eu acho que aquilo lá era uma minissérie ou algo assim, e aqui meio que começou como uma revista mensal com eles ainda. Então, continua exatamente as histórias, tal. O Soap, aquele detetive que só se ferra lá, tal, o pessoal... o Justiceiro tinha entregue umas provas para ele, mas aí não deu certo, o pessoal conseguiu chantagear ele, e ele tá ferrado de novo, tendo que ir atrás lá do Justiceiro. E aqui a história já começa bem, né? O Justiceiro na porta da casa dele já encontra um crime e já dá um jeito lá no carinha. Depois ele vai lá e encontra o Soap e fala, agora você vai ser meu informante, senão já era, tal. Aí essa edição é sempre alguém acompanhando aqui de longe, vendo todas os caras que o Justiceiro mata. Aqui tinha uns caras da máfia que estavam sendo presos por outros da máfia, e aí o Justiceiro mata esses caras, só que também mata quem estava sendo preso, porque eles tinham assassinado lá uma criancinha lá, netinha de um chefão mafioso. Daí é legal que os caras estão lá na jaula, eles acham que o Justiceiro vai deixar ele escapar, daí ele só anda pra lá, tal, volta lá com uma empilhadeira e taca os caras lá no cais, tal. Aqui o Soap, ele descobre a mãe dele lá num bar, e a mãe também tudo zoada, que deu ele pra adoção, tal, e dane-se, vamos trepar, tal. Resolvem ir lá pra cama depois. E aqui no final ele vai encontrar, tinha essa figura que estava acompanhando lá o Justiceiro, era o russo lá que aparentemente tinha sido morto, né, no final do arco anterior. O pessoal ressuscitou ele, só que como ter que colocar tanto hormônio e tal, o cara meio que virou um travesti, assim, com os peitos gigantes, nos vestidos e tal. E aí ele consegue nocautear o Justiceiro, vai tacar ele de cima do Empire State, e aí termina com esse gancho. Acho que era o Homem-Aranha que salvava ele na próxima edição. Esse Justiceiro aqui é sensacional. Umas histórias mais divertidas que eu já li essa fase, né, do Garth Ennis. E aqui é o Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4 do Grant Morrison e do Jay Lee. Jay Lee, uma fase sensacional, tal. É legal que essas edições também sempre tinham uns textos de alguma mini matéria assim, que eles colocavam, tal. E aqui vai ser o Doutor Destino sempre. Acho que o Jay Lee tá na melhor fase da vida dele nesses desenhos. E basicamente fica o Reed Richards lá quase essa minissérie inteira pensando não sei o quê, porque sabe que tá vendo alguma treta. Enquanto isso, os membros do Quarteto Fantástico meio que brigando entre si e tal. Já começa a edição com coisa de novo reclamando da vida dele, que só enxergam ele como um monstro, e ele acaba sendo seduzido pelo Doutor Destino como uma forma de restaurar ele na forma humana. Só que ele restaura, só que ele se ferra, porque ele sabe que o Doutor Destino vai aprontar,
E no final ele volta lá para Nova York e ninguém reconhece ele, não consegue entrar no prédio do quarteto e tal. Vai acabar no fim da história sendo atropelado e só o Dr. Destino vendo lá e falando, né, já removi uma peça, faltam as outras 3 tal. Aí aqui tem o Capitão América do Dan Jurgens. Eu lembro que a gente reclamava muito dessa fase. E assim, tem o desenho do Kubert. E assim, relendo agora, não tem nada especial, mas não é tão ruim quanto eu lembrava. Eu acho que depois talvez as histórias dão uma caída e tal. Mas é uma edição normal, divertida. Talvez na época a gente estava já esperando muito pela nova fase lá do Capitão América, mais realista, tal. Eu estava meio cansado dessa versão mais tradicional. Mas assim, o desenho do Ed Kubert tem também parte da arte final do Dan Green, então dá aquele aspecto que lembra muito o X-Men do Mark Silvestre, que também tinha arte final do Dan Green, né? Sempre o arte finalista, quando o arte finalista é bom, você reconhece o traço dele, reconhece o desenhista diferente com o mesmo arte finalista, né? Tem algo em comum. Aqui a mina, ela tinha, a gente assistiu de lá, a Sharon, ela tinha caído lá na Terra Selvagem, sendo capturada, então a Shield vai pedir para o Capitão América ajudar. Ela foi capturada por esse cara aqui, o Stalk, que cria como se fossem uns dinossauros em tamanho humano, assim. Aí volta para o Capitão América, ele tinha acabado de reconstruir o escudo dele, eu não lembro exatamente quando foi reconstruído, mas ele está aqui testando, pede para o Thor disparar o máximo de energia para testar e tal. Aí ele vai sair lá com a mina que ele estava chavecando na época, mas o Nick Fury pede ajuda dele para ir lá na Terra Selvagem. E nisso tem o segundo plot disso aqui, que é o Ima tá trazendo de volta à vida, o que seria aqui um protótipo do super soldado que tinha morrido, mas eles estão ressuscitando esse cara que depois o Capitão América vai enfrentar. Mas eu acho os desenhos desse daqui sensacional. Eu acho que o Andy Kubert estava mandando bem pra caramba. E apesar da história ser mais simplesinha, acho que com esses desenhos aqui, pelo menos essa daqui eu não lembro depois. Eu preciso reler toda essa fase para ver se decai muito. Mas os desenhos estão muito bons e deixam a história bem divertida mesmo. E aqui no final ele vai enfrentar esses dinossauros, vai acabar tendo ajuda lá, que eu acho que é o filho do Khazar. Aí outra matéria do John Buscema, tinha morrido nessa época, o pessoal fez uma matériazinha sobre isso, sempre legal, adicionava bastante valor na revista, ainda mais nessa época, né, que você não tinha ainda tantos sites por aí. Aí termina com o Hulk do Jenks, é uma fase que a Beth tinha morrido, provavelmente a Beth voltou, eu não lembro quando ela voltou, o pessoal sempre volta e tal. Então ele tá aqui magoado tal, que a Beth tinha morrido. E nisso vai ter um outro cara do exército indo atrás do Hulk, né? Sempre meio que repetindo a mesma história, assim. Mas é bem escrito, eu acho a arte aqui não é tão moderna quanto dos outros desenhistas, mas é super competente. Aí esse cara manda uns cachorros mutantes atrás do cara, assim. Ele dá um petisco com alguma coisa assim para os cachorros, ele se transforma num monstro e vai atacar lá o Hulk. E o Hulk vai derrotar esse cara e vai, no fim, ainda pedir ajuda para uma menina que ele tava, uma amiga que ele tava lá na época e tal. Então a história é legal também. Eu acho que assim, essa revista é uma coleção de histórias mais bem feitas, assim, né? Daquela época. A Panini, de certa forma, deu sorte, né? Porque ela começou a pegar uma fase boa da Marvel, né? Outro problema das prêmios é que eles pegaram muita coisa ruim que estava saindo do final da Marvel, final dos anos 90, né? E aqui a Panini deu certo com o formato, trabalhou super bem e ainda pegou histórias muito boas.